Aliás, é um estado promissor, né? Nós sabemos que o mundo vai precisar produzir até 2050 60% a mais do que produz hoje, para atender a 9 bilhões e 800 milhões de habitantes no planeta Terra. E 40% tem que sair do Brasil, 40% disso tudo. Então, um estado como Mato Grosso do Sul, que é um celeiro, é muito importante para o futuro do Brasil e, evidentemente, até para a humanidade. Mas nós temos que cuidar do nosso país e olhar com muita atenção esse potencial agrícola que existe no Mato Grosso do Sul como a força motora de um projeto de desenvolvimento, se nós queremos ver o Brasil de volta nos trilhos da correção, da competência, da realização, da produção, da produtividade, da geração de emprego, do modelo educacional competente, de uma boa saúde para a população, de segurança para as pessoas viverem em paz. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas eu notei que o senhor subiu um pouco o tom nos últimos dias. É uma estratégia de campanha? É verdade, você acertou em cheio, porque eu estava muito elegante com os concorrentes, né? Muito educado. Se faz só com elegância. E eu dizia assim, olha, eu me recuso a falar dos meus adversários sem que eles estejam presentes. Mas quando é que eles estarão presentes? Num debate, quando dizem assim, ó, fala aí sobre emprego, você tem 30 segundos. Não é possível. Então, esse ano tem que ser o reencontro do Brasil com a verdade. Então nós temos que dizer a verdade, com toda a contundência. Aliás, o que eu tenho dito é que a palavra indignação está presente e tem que estar presente na vida de todos nós, porque fizeram muito mal ao Brasil, desgovernaram esse país, assaltaram os cofres públicos do Brasil, roubaram demais, fizeram de menos e nós temos que estar indignados. Mas nós não podemos confundir indignação com ódio e com raiva e intolerância, porque o ódio, a raiva e a intolerância leva à violência. E a violência trabalha contra a democracia. Nós temos que debater os problemas, nós temos que discutir os problemas, nós temos que discordar, nós temos que criticar, nós temos que denunciar, mas nós não podemos partir para a violência e nós não devemos estimular a violência. Não se resolve os problemas do povo a bala, não se resolve os problemas do povo a facadas. Nós só resolvemos os problemas do povo com inteligência e com experiência, vivência, capacidade de gestão e honestidade. O senhor teve algumas experiências em alguns partidos políticos, em algumas siglas partidárias ao longo da sua carreira. O que é que o senhor traz de experiência positiva para essa sua empreitada como presidente da República e o que é que o senhor não vai implementar caso seja eleito presidente, de acordo com tudo que o senhor já viu acontecer por onde o senhor passou? Olha, primeiro, a reforma política é fundamental. Porque, embora as pessoas digam, você mudou várias vezes de partido, né? Eu digo, eu nunca mudei de partido, porque nós não temos partido no Brasil. Nós temos siglas. É PSDB, é MDB, é PP, são siglas, exatamente. Inclusive, o meu partido, que é Podemos, mudou de nome. Exatamente. Era PTN. Então, nós não temos partidos, temos siglas. O meu não é nem sigla, é verbo, Podemos. Então nós temos sigla para registro de candidaturas. E a Operação Lava Jato considera algumas organizações criminosas. Então é evidente que eu tinha que mudar, né? Se eu quero ser coerente, se eu quero ser honesto, se eu não quero compactuar com desonestidade, se eu não quero compactuar, apoiar, avalizar um modelo corrupto, incompetente, eu tenho que ser insatisfeito, irrequieto, eu tenho que ser desconfortável, eu tenho que ser indignado, revoltado, contestador. E eu sempre fui isso. Então, qual é a solução? Uma reforma política para que surjam partidos de verdade e acabe essa corrupção. Veja, eu vou dizer aqui aos nossos ouvintes da CBN, vocês que estão nos acompanhando agora, essa é uma eleição corrupta, essa é uma eleição desonesta, essa é uma eleição injusta, esta é uma eleição desigual,
esta é uma eleição antidemocrática, porque fizeram uma legislação no Congresso para evitar a renovação política, para impedir que os atuais percam para os que surgem. Porque fizeram um fundo eleitoral imoral, um fundo eleitoral desonesto, e que só beneficia os atuais. Então nós estamos assistindo o confronto de tubarões do fundo eleitoral, que é dinheiro público, que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Por exemplo, tem uma aliança aí, que eu chamo de Arca de Noé, que reuniu todas as siglas em torno de si e ficou com a metade do tempo de televisão e do rádio. E eu tenho 40 segundos, uma inserção por dia. O outro tem, na campanha toda, 342 inserções, eu tenho 51. Ele tem quase 5 minutos, eu tenho 40 segundos diariamente naquele blocão. Então é uma desigualdade, isso é o retrato do Brasil. Lá, essa chapa, essa Arca de Noé, tem mais de 900 milhões de reais de fundo eleitoral. Então, veja bem, aí fizeram uma lei também para que os muito ricos, né, banqueiros, ex-banqueiros, ganharam muito dinheiro na vida como banqueiros, né, porque o Brasil se tornou o paraíso dos banqueiros, então eles são multimilionários, e a lei permite que eles gastem parte da fortuna na campanha eleitoral. Então tem candidato aí que gasta 40 mil reais por dia nas redes sociais, para impulsionar as redes sociais. Então é desigual a eleição, é lambari contra tubarão. Faltam menos de um mês para a campanha. Exato. Dia 8, já está faltando 29 dias para a gente ir às urnas e escolher governador, deputado, senador, presidente. O que é que o senhor vai fazer a partir de agora para diminuir essa distância que o separa daqueles que estão um pouco mais à sua frente? Andar bastante, falar bastante, procurar como aqui, falar nas emissoras de rádio, dar entrevistas, andar na rua muito ao lado da população. O Brasil é grande, né? É difícil chegar, mas usar da melhor forma possível esses 40 segundos na TV e no rádio, tentar acordar o Brasil, mostrar para o Brasil que é hora de abrir o olho. Pelo seguinte, vejam os candidatos. Muitos deles já disputaram a eleição. Um já disputou uma vez em 2 turnos, a outra disputou 3 vezes, o outro disputou 2 vezes, outro foi ministro, ficou 10 anos de uma vez só no governo, participou de 3 governos, Lula, Dilma e Temer. E aí diz, chame o Meirelles que eu vou. Já chamaram, já foi lá, só encheu as burras dos banqueiros. Esses governos, eles beneficiaram os banqueiros, em detrimento da produção, do produtor, do empreendedor, do trabalhador, do assalariado. Foi um governo bom para os multimilionários. Aí aparece na campanha agora dizendo que vai resolver os problemas. Não resolveram, não resolveram. Aí vem um outro, em respeito ao estado de saúde, não vou falar. Mas é preciso que as pessoas meditem. Não vamos misturar as coisas. Eu quero que saia do hospital rapidamente, que fique com uma bela saúde, que possa... Você reforçou a segurança depois da facada que o Bolsonaro eu nem tinha segurança. Eu não aceitei a segurança. Eu andava só. E depois desse episódio, a Polícia Federal, mesmo sem essa solicitação nossa, está cuidando da gente. Tem aí fora alguns agentes que estão nos acompanhando, né? Importante e necessário, né? Para evitar surpresas. Mas a verdade é que eu quero desejar à família, sou solidário, que Deus o proteja, que fique bom rapidamente. Mas olha, para ser presidente da República, tem que ter algo mais, tem que ter tido experiência, tem que ter governado alguma coisa na vida. Porque o que acontece hoje? A população cobra bastante, né? Então, qual é o modelo de político que a população quer? A população exige que seja competente, que faça bem as coisas, que tenha, isso é o que a pesquisa diz, tem experiência administrativa bem-sucedida, que abra mão dos seus privilégios, que seja honesto, que seja ficha limpa. Tudo isso é exigência da população. Mas aí chega a campanha, a pesquisa mostra
que a população está preferindo aquele que faz tudo diferente disso. Vamos falar sobre isso logo depois do intervalo, que esse é um tema importantíssimo. O brasileiro precisa repensar o que está fazendo. Né? Vamos falar sobre isso em instantes. 8h18, tá, estamos ok. conversando da manhã deste sábado aqui na CBN Campo Grande com o candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias. Eleições 2018. Você está acompanhando ao vivo a entrevista do senador Álvaro Dias à rádio CBN Campo Grande. Agora é um momento de intervalo e, na sequência, o senador continua sendo entrevistado pela CBN Campo Grande. Ele está falando aqui sobre os recursos do fundo partidário. E outros candidatos têm poucos. Segundo ele, é uma eleição de tambaris contra tubarões. Então, daqui a pouco você volta a acompanhar aqui a entrevista do senador Álvaro Dias à rádio CBN Campo Grande. Daqui a pouco o senador vai fazer uma passeata pelas ruas de Campo Grande. A concentração, às 9 horas, é na rua 14 de julho. CBN Campo Grande, intervalo. Daqui a pouco você continua acompanhando a entrevista do senador Álvaro Dias. Álvaro Dias, que já falou aqui sobre a geração de 10 milhões de empregos. E mandou uma mensagem ontem à tarde dizendo: se prepara que a semana vai ser movimentada, vamos usar a candidatura. Aí me manda um monte, né? Sabe que eu gosto, meu Deus. É um cara do bem, um cara bom. Já falou sobre a geração de 10 milhões de empregos, sobre a necessidade urgente de reforma tributária para gerar mais empregos, sobre os problemas nas fronteiras, o monitoramento nas fronteiras, a importância desse monitoramento. Falou ainda da criação de escolas técnicas, 500 escolas técnicas para preparar 1 milhão de jovens para o primeiro emprego. Então você está acompanhando Álvaro Dias ao vivo na rádio Campo Grande, CBN Campo Grande 93,7 FM. Você que mora aqui em Campo Grande pode acompanhar a entrevista ao vivo e depois está convidado para ir à passeata do senador Álvaro Dias com candidatos do partido e moradores de Campo Grande na Avenida 14 de Julho. E aí onde tem endereço, onde tem alguém, eles mandam para poder participar, né? Então você acompanha esse bastidor aí do intervalo da rádio CBN Campo Grande. Aqui na capital do Mato Grosso do Sul, o senador Álvaro Dias já conversou com vários jornalistas e eles destacaram aqui a importância desse monitoramento das fronteiras, já que aqui é uma fronteira, o estado aqui faz fronteira com o Paraguai e a fronteira da Bolívia também está logo ali. Então ele destacou essa importância do monitoramento nas fronteiras do país. Ficou a Cida, o que lançou o João Arruda, só para cumprir tabela. Então, você acompanha aí, mais quanto tempo de intervalo, Otávio? Mais quanto tempo aí? Agora. Voltando à entrevista do senador Álvaro Dias. Tá bom. Eu tinha visto. CBN Campo Grande. CBN Eleições 2018. 8 horas e 22 minutos, a gente volta a conversar com o senador Álvaro Dias do Podemos, que está em Campo Grande, trazendo aí um pouco de suas propostas, falando da sua campanha. A gente falava antes do intervalo, senador, que o brasileiro, uma parcela significativa do nosso país ainda se dispõe a votar em candidatos envolvidos em corrupção, condenados pela justiça, alguns estão presos. E muitos não estão presos, mas que estão podendo aí voltar a ocupar uma cadeira no Congresso. O que o eleitor, na sua avaliação, precisa fazer nesse momento de decisão importante para o país? Apoiar isso que está aí, tentar mudar de alguma maneira, se abster? O que o candidato à presidência da República falaria hoje para a nação em relação a esse tema? Eu digo o seguinte, que o eleitor tem que fazer aquilo que ele pensa, porque a maioria pensa, como eu disse há pouco, que é um
ficha limpa, honesto mesmo, que tenha combatido a corrupção durante toda a vida, que tenha sido um bom gestor, que tenha tido uma experiência administrativa positivamente comprovada, que abriu mão dos seus privilégios. Porque ele condena os privilégios das autoridades. Aí chega na hora do voto, ele se esquece disso. O que está acontecendo, por exemplo, na pesquisa atual? Quem lidera? Vamos falar o nome, é o Bolsonaro. Já disse, eu quero que ele saia do hospital rápido, que tenha saúde, que viva bem, não é? Com muita saúde mesmo, ao lado da sua família. Mas vamos lá. O que ele administrou na vida? Nada. Não foi síndico do prédio onde mora, não foi cogitado para ser prefeito da sua cidade, não foi cogitado para ser governador do seu estado, nunca administrou nem um carrinho de sorvete na ponta da vila. Como é que se explicaria há décadas, essa liderança dele? O discurso dele, talvez? Vamos lá, deixa eu terminar. Há décadas no Congresso, beneficiou quem? A família toda. Eu não conheço nenhuma história de nepotismo na política mais visível do que essa. Abriu mão dos privilégios? Não, ele próprio diz, eu não abro mão de nada. É direito meu, não abro mão de auxílio moradia, não abro mão de nada. Eu abro mão de tudo, de aposentadoria de ex-governador, seriam 10 milhões. Até agora, né, 27 anos de ex-governador, eu teria acumulado 10 milhões. É uma mega sena. Eu não recebo auxílio moradia, não é agora na campanha, há muitos anos. Não recebo a tal verba indenizatória, isso dá R$20.500 por mês. Só disso, dessa verba indenizatória e do auxílio moradia, dá mais de R$20 mil. Mas então a população é contra esses privilégios. Mas por que? Essa é a pergunta. Por que a população, então, prefere votar em alguém que não abre mão desses privilégios, que nunca fez nada, não tem um projeto, nunca combateu corrupção? Eu desafio alguém ir ao YouTube e encontrar um vídeo sequer do Bolsonaro combatendo corrupção no governo Lula e Dilma. Não há um. Agora, fotografia com ele segurando a bandeirinha com o nome do Lula no plenário da Câmara, você encontra. Votando no PT, votando com o Lula, votando na sombra do poder, mamando nas tetas do governo, isso você encontra. Agora, se procurar os meus vídeos, aí você tem que tirar férias acumuladas para ficar em casa assistindo, porque era todo dia. Todo dia eu combatia a corrupção. Eu ia para a tribuna do Senado toda hora. E eu dizia, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido. Então, isto é que tem que ser visto pela população. Quem combateu a corrupção para valer e quem aparece agora dizendo que combate a corrupção, que vai combater. Vai combater, mas por que não combateu? Teve oportunidade de combater. Senhor presidente, qual a receita para combater a corrupção? Bom, vocês sabem que a forma simbólica que eu encontrei de demonstrar vontade política de combater a corrupção para valer foi quando, na minha convenção, eu convidei o juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça. Por quê? A Operação Lava Jato é o símbolo do combate à corrupção. É a Operação Lava Jato que está levando para a cadeia os grandes corruptos do país. Antes só ia pobre para a cadeia. Diziam, a justiça no Brasil é só para o pobre e para o negro. Agora está indo bandido grande, está indo tubarão da corrupção, os barões da corrupção, ex-presidente da República, ex-governadores, ex-presidente de Câmara. Enfim, grandes empresários estão indo para a cadeia. Graças à caneta do juiz Sérgio Moro, que começou isso tudo. Eu quero colocar ele numa posição onde ele tenha mais força para combater a corrupção, que é o Ministério da Justiça, para comandar esse processo, para comandar uma política de Estado de combate à corrupção, valorizando a Polícia Federal, valorizando o Ministério Público e a Justiça. Evidentemente, se ele disser, olha, eu não posso, eu prefiro continuar aqui como juiz, essa é a minha missão, eu vou agradecer e vou dizer, então, me ajude a escolher alguém que tenha o seu perfil. Porque é isso que o povo brasileiro quer. E olha, nós não vamos resolver os problemas do Brasil com blá blá blá. Os candidatos estão aí com muito blá blá blá, muita promessa, são palavras soltas ao vento. Sem romper com esse sistema corrupto,
nenhuma dessas propostas terá êxito. Não vão resolver problema algum, não venham com conversa fiada. O povo já cansou de mentira, de mistificação, de encenação, de esculhambação. Dizer que vai resolver o problema de segurança pública, de saúde, de educação no Brasil, que vão gerar empregos, mas sem mudar esse sistema, preservando esse sistema, loteando os cargos do governo, como essa Arca de Noé que se instalou lá em São Paulo, com o ex-governador candidato a presidente. É uma Arca de Noé, já lotearam o governo, já se sabe que, ganhando a eleição, quem tem hoje o Ministério do Transporte fica com o Ministério do Transporte, quem tem o da Saúde fica com o da Saúde, quem tem o da Infraestrutura fica com ele, cidades a mesma coisa. É uma esculhambação. Isso não leva a nada, ninguém resolve nada, não se resolve nenhum problema do povo, só resolve o problema deles. Só eles ganham com isso, os banqueiros e os chupins da república, da política. Por isso, eu estou pregando um rompimento com esse sistema. Um rompimento com esse sistema. E a partir desse rompimento, nós vamos escolher as pessoas mais competentes para cada área do governo. Nenhum partido vai indicar ministro. Por que os políticos fogem um pouco da minha candidatura? Você pode olhar e não ver muito político ao meu redor. Porque eu falo que eu vou diminuir o número de senadores, isso espanta, de 3 para 2, vou diminuir o número de deputados federais em pelo menos 20%. Dá para diminuir? Isso espanta, dá, e nós vamos diminuir. É só o povo eleger. Se eu for eleito, esse é um compromisso inarredável. O senhor diminuiria de Deus é 20% no Congresso Nacional, de deputados, de 513 cairia para 400? Exatamente. Isso, nós já fizemos os cálculos. Há uma economia brutal. Aí nós teremos um Congresso mais enxuto, mais econômico, mais qualificado. Porque se nós queremos mudar o Brasil, temos que começar pelo andar de cima, acabando com o privilégio das autoridades. Agora, quem não acaba com seus próprios privilégios, vai acabar com o privilégio dos outros? São muitos privilégios, senador? É claro que são. É claro que são. Chega a Brasília, ele tem mordomia, tem apartamento funcional, tem verba indenizatória, tem auxílio moradia, tem todos esses penduricários. E não é só na política, é na justiça, é no Ministério Público, é no Executivo, nos 3 poderes. São mais de 55 mil autoridades com os benefícios do foro privilegiado. Eu estou desde 2013 tentando acabar com o foro privilegiado, que é esse que não deixa julgar ninguém, porque é lá no Supremo Tribunal Federal e, na verdade, poucos são julgados. O foro privilegiado acabou, o Senado acabou com o foro, mas parou na Câmara. Até agora a Câmara não votou, para proteger os que disputam a eleição agora. Porque se tivesse acabado já com o foro privilegiado, muitos candidatos de hoje não seriam candidatos, porque estariam já embaralhados, como o ex-presidente Lula. O ex-presidente não é candidato, porque, não tendo mandato, ele foi julgado na primeira instância, na segunda instância, e foi condenado. Então a ficha limpa impede a candidatura dele. Ele não pode ser candidato. Essa encenação que fizeram, essa mistificação, né, essa enganação que fizeram até agora, dizendo que ele seria candidato, são uma mentira deslavada. O povo que fez essa encenação deveria ser repudiado pelos brasileiros. Essa gente aí que fez, do PT, que fez essa encenação, essa mentira, essa escamoteação da verdade, esse povo deveria ser repudiado agora nas urnas. Porque não se engana a população, ninguém é idiota no país. Eles imaginam que os brasileiros são idiotas. Primeiro que roubam e acham que vão ficar impunes e não serão presos. Então somos todos idiotas. E depois que eles podem mentir descaradamente, que nós vamos acreditar, porque nós somos todos idiotas. Olha, é hora de dizer para essa gente que idiotas são eles. Eles é que são os grandes idiotas, que roubam o dinheiro do povo, que deixam a gente morrendo nos corredores dos hospitais, doentes abandonados, sem atendimento, que deixa a gente morrendo na rua, atingida pela violência, porque roubaram o dinheiro. São ladrões e assassinos. Nós não somos idiotas, eles são ladrões, assassinos e idiotas. Sandro, repórter da CBN, já voltamos no instante. Tá. Já conhece o repórter CBN, né? Tem horário, tem horário. Obrigado. Tá? Bati de novo, né? Dei uma pancada.
acompanha aí ao vivo Álvaro Dias na Rádio CBN de Campo Grande. Mais um momento de intervalo. Fica à vontade aí, tá? Claro, deixa mais liso, mais à vontade. Do Podemos, o senador Álvaro Dias vinha defendendo agora o fim do foro privilegiado para autoridades. Ele que é autor dessa proposta, o fim do foro privilegiado, proposta que já foi aprovada no Senado, proposta que já foi aprovada pelos senadores por unanimidade e que parou na Câmara dos Deputados. Ele é autor dessa PEC que acaba com o foro privilegiado e vem defendendo isso há muito tempo. O fim da corrupção, o fim dos privilégios, ele que abre mão dos privilégios, falando aqui para os ouvintes da Rádio CBN Campo Grande, que abre mão de vários privilégios e que, por isso, tem autoridade para combater os privilégios. Álvaro Dias, que é autor da PEC do fim do foro privilegiado, diz que só a partir do momento em que todos forem iguais perante a lei, teremos uma nova justiça no país. Mas que isso vem mudando com a Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro, que já botou poderosos na cadeia. Os apresentadores aqui da Rádio CBN perguntaram se ele pretende manter o convite a Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. E ele disse que sim, que assim que for eleito, vai ligar para o juiz Sérgio Moro e perguntar se ele quer ser o ministro da Justiça. Caso ele não queira, vai pedir que o juiz indique alguém para ser o ministro da Justiça do governo dele, porque, segundo ele, a Operação Lava Jato vai ser uma política de Estado. O senador Álvaro Dias aproveita aqui o intervalo para conversar com algumas pessoas que visitam a Rádio CBN. O candidato do Podemos, Beto Figueiredo, está aqui conosco também. E algumas pessoas da rádio também aqui vêm conversar com ele no intervalo dessa entrevista ao vivo na Rádio CBN de Campo Grande. O senador Álvaro Dias, na sequência aqui da entrevista, vai fazer uma caminhada na Avenida 14 de Julho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que está por aqui é o nosso convidado para essa entrevista. Você vê aí o bastidor dessa entrevista, o intervalo dessa entrevista na Rádio CBN Campo Grande 93,7 FM. Candidatos aproveitam para tirar fotos com Álvaro Dias aqui no intervalo da Rádio CBN Campo Grande. Quanto tempo para voltar? Voltando, então, à entrevista de Álvaro Dias. Oito horas e 36 minutos agora em Campo Grande. A gente retoma aqui a nossa conversa, nosso bate-papo com o candidato à presidência da República pelo Podemos, o senador Álvaro Dias. Senador, vamos falar um pouquinho de Previdência. A nossa Previdência Social foi um dos temas mais discutidos em 2017 e também agora em 2018. Não é para menos. Nós saltamos de um resultado negativo de quase 50 bilhões em 2008 para 182 bilhões em 2017, já atingimos 105 bilhões de déficit somente agora nos 7 primeiros meses deste ano. Qual a sua proposta, senador, para equalizar receitas, despesas da Previdência Social para melhorar esses resultados? E como vai funcionar a regra de transição para os que pretendem se aposentar neste novo modelo de Previdência que se pretende implantar? Olha, primeiramente dizer que, como presidente, jamais deixaria os grandes devedores não pagar, né? São 400 bilhões de inadimplência nós temos hoje. 400 bilhões de dívida de grandes, não é do pequeno, os grandes empresas, algumas envolvidas aí na Operação Lava Jato. Então, é claro, 400 bilhões não resolve, mas ajuda. E é exemplo. Você cobra do pequeno e não cobra do grande. Você coloca a mão grande no bolso do pequeno e deixa o grande sem pagar. Você é fraco com os grandes e é poderoso com os pequenos. Então, esse é um ponto. Nós temos que mostrar para o Brasil o que aconteceu com a Previdência. Tem que fazer esse balanço. Fala, olha,
Quebrou por isso. Foram incompetentes, foram desonestos, quebrou. Agora nós temos que ter um novo sistema. O que nós estamos propondo? É um sistema moderno. Não vamos colocar a mão no bolso do trabalhador, não vamos colocar a mão no bolso do aposentado. Ninguém vai tirar o dinheiro do aposentado. Pode ficar tranquilo, na nossa reforma, o aposentado não perde um centavo. O que nós vamos fazer? A conta individualizada capitalizada. Cada cidadão contribui para si próprio, depositando na sua conta. Terá uma conta. Ele pode depositar o que a lei determina, vamos supor, de 8% a 11% de contribuição previdenciária, e se quiser ele pode depositar mais. Por exemplo, hoje eu estou depositando 11% do meu salário num plano para que eu tenha uma aposentadoria mais tarde. Você poderá depositar, se você quiser, não, hoje eu estou bem, estou ganhando razoável, vou depositar um pouco mais para minha aposentadoria ser maior depois. Então você pode fazer isso, porque aquilo que você está depositando é para você, não vai dividir com ninguém. O sistema atual, todos pagam para todos. E aí os servidores públicos, por exemplo, têm vantagem, têm uma aposentadoria bem superior à do setor privado. No nosso caso, todos contribuirão, mas cada um contribuirá para si. Ou na área rural, na área urbana, no serviço público, preparando a aposentadoria do futuro. E nós vamos instituir o chamado fundão. É nesse fundão que vai esse dinheiro. E nesse fundão também vai os ativos das empresas estatais. Esses ativos das empresas estatais serão também integrantes do fundão, porque as empresas estatais pertencem ao povo brasileiro. Elas foram retiradas do povo brasileiro e serão devolvidas nesse sistema novo de previdência social. Esse sistema, esse fundão, vai ser administrado por um conselhão de 19 integrantes, indicados pelos setores privados. O BNDESPAR, ligado ao BNDES, junto. Então nós teremos uma administração consorciada. Esses recursos não ficarão parados, eles serão aplicados, eles renderão juros. O governo mesmo pode usar recursos do fundão para realizar obras. Aí emite título público com as taxas de juros de mercado. O contribuinte vai ter um fundão que no futuro garantirá com segurança a sua aposentadoria. E os integrantes do atual sistema poderão migrar se desejarem, mas se não desejarem, poderão permanecer no sistema atual, no modelo atual, porque é um direito adquirido e nós não queremos mexer no direito de ninguém. Como é que o senhor vê a questão da mobilidade, candidato? O mundo olha hoje para os carros híbridos, para os carros elétricos, tecnologia sendo disponibilizada, e o Brasil investe em pré-sal, um tipo no fundo do oceano, um preço absurdo e tal. Como é que o senhor olha para o futuro, como é que o senhor olha para o país, qual é o seu plano para poder melhorar, ou seja, até para poder permitir que a natureza também seja preservada? Quais são os seus planos? Bom, você falou em preservar a natureza, e eu lembrei agora aqui do homem do campo, né? Eu acho que o Brasil, eu disse na abertura aqui da nossa entrevista que o mundo vai ter que produzir 60% a mais. E aqui no Brasil nós estamos acostumados a ouvir alguns fundamentalistas, né, dizendo que o produtor rural é um depredador do meio ambiente. E, na verdade, ele é o grande preservacionista. Você vai aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, por exemplo, 66% aproximadamente da área agricultável é preservada ambientalmente de forma correta. Então, eles são os grandes preservacionistas. Eu fiz no Paraná, como governador, o maior programa de preservação ambiental da história, o Paraná Rural, um programa de microbacias, né, controle de manejo integrado dos solos e das águas, com 45 práticas agrícolas diferentes, com aqueles murunduns, né, que, em curva de nível, para impedir que as águas da chuva carreguem a fertilidade do solo, assoreando os rios e os lagos. Fizemos abastecedores comunitários, fizemos adubação verde, readequação das rodovias rurais para escoamento da produção. Enfim, um grande programa que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial. E aí eu conheci recuperação das matas ciliares, aí eu conheci o produtor rural como o grande preservacionista da natureza. Ele que valoriza
a natureza porque ele sabe da terra rica e fértil. Nós arrancamos a nossa sobrevivência, mas as futuras gerações também dela arrancarão a sua sobrevivência. Então é necessário preservar a terra. Eu estou dizendo isso com muita ênfase, porque os nossos governantes são muito urbanos. Eles nunca colocaram o pé descalço no chão barrento do interior para reconhecer o valor do agricultor, do lavrador, do produtor, para entender que a força que vem do campo é que carrega esse país nas costas e vai continuar carregando. Então nós temos que valorizar o campo. Você tem razão, a modernidade chegou, a globalização, a automação, o perfil do emprego muda, você tem que preparar as novas gerações para um outro tipo de emprego. A automação toma o lugar da mão de obra. Lá nos Estados Unidos hoje, já 35% são freelancers. Já não há emprego assim com facilidade lá. Imagine aqui, sim, exato. Por isso que nós pretendemos criar escolas educacionais de formação para o trabalho, para atender 1 milhão de jovens, preparando-os para o primeiro emprego. Isso é parte do nosso plano de metas. Você pode ter certeza, eu tenho até constrangimento em apresentar essas propostas, porque todos os candidatos falam maravilhas, né, que vão fazer milagres. Você tem que fortalecer o Sistema S, vamos dizer. Exato. Também usar o Sistema S na qualificação profissional, porque o Sistema S é rico, é poderoso, tem lá um orçamento fantástico, e o governo tem que estar ali, para e passo ao lado do sistema, acompanhando, integrado com ele, e utilizando esse potencial na qualificação técnica, especialmente da juventude, e na preparação das nossas empresas, especialmente micro e pequenas empresas, para esse avanço tecnológico. Senão nós vamos ficar lá atrás, nós já estamos lá atrás. Vou dar só um exemplo comparativo. Há 60 anos, o Brasil tinha uma renda per capita 15% da renda americana. A Coreia do Sul tinha menos do que nós. Hoje nós temos 25% da renda americana e a Coreia do Sul tem 90% da renda americana, porque investiu em tecnologia, investiu em educação, investiu em ciência, em pesquisa, e nós ficamos para trás. Por isso, a modernidade é necessária, mas nós não podemos esquecer do homem do campo. No Brasil, o grande patrimônio está no campo. A riqueza nacional é o campo. A produção agrícola é a nossa vantagem. A nossa moeda de troca com o mundo é a agricultura, a produção rural. E é aí que nós vamos trabalhar. A produção rural, o agronegócio, a agricultura brasileira será prioridade. Beto Figueiredo, você que vai ser senador do Mato Grosso do Sul, vai estar no Senado para nos ajudar nessa empreitada. Nós temos que valorizar a agricultura. Vamos enfrentar esse pessoal, que é uma minoria insignificante, que fica atacando o produtor rural, achando que o produtor rural está depredando o meio ambiente. Eu não sei aonde que eles querem comer, o que eles vão comer. O mundo vai ter que produzir 60% a mais, porque vai ter 9 bilhões e 800 milhões de habitantes, e esse pessoal acha que nós não podemos plantar no Brasil, que nós não devemos produzir no Brasil, que nós não temos que aumentar a nossa produção no Brasil. Essa gente não está preparada para falar nada, devia ficar calada. O silêncio é sabedoria para essa gente. Você falou de jovens, você falou de produção no campo, mas nós temos também os idosos. Né? Como é que o senhor olha para o futuro do Brasil? A população também envelhece. É verdade. E o país que não cuida dos idosos é um país sem alma. Eu, quando fui governador do Paraná, nós instituímos os Centros de Convivência de Idosos. Aliás, é necessário também para que as mulheres possam trabalhar. Muitas mulheres ficam em casa porque ou tem que cuidar da criança, porque não tem creche, ou tem que cuidar do idoso, porque não tem onde deixar o idoso aos cuidados de alguém que esteja preparado para isso. Então, nas duas pontas, para as crianças de 0 a 6 anos, o nosso plano institui 4 milhões de vagas em creches, que é o déficit. De 0 a 3 anos, nós alcançamos só 30%
das crianças em creches. E no Plano Nacional de Educação, que eu fui relator, está escrito que nós teremos que chegar a 50%. Chegamos a 30%. Nesse ritmo, nós vamos levar 20 anos para chegar a 50% dessas crianças nas creches. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar matrículas através do Cheque Creche. Nós vamos abrir 4 milhões de matrículas através do creche, aliás, Vale Creche ou Cheque Creche, não importa o nome. A mãe vai poder escolher se ela quer uma creche pública ou da iniciativa privada. Porque a metade das nossas creches são privadas, não são públicas. As públicas são administradas geralmente pelas prefeituras e nós vamos ter que ajudar. E vamos criar esse cheque creche para a mãe poder colocar o seu filho numa creche que ela confia para poder ir trabalhar e ajudar o marido no orçamento familiar. E o idoso também. Vamos criar os centros de convivência, como fizemos no Paraná, como governador, para que a filha deste idoso, que cuida do pai e que não pode ir trabalhar porque tem que ficar em casa cuidando do pai, para que ela possa ir trabalhar. Então, as mulheres no Brasil devem ser valorizadas. Veja, nós temos 70 milhões de lares no Brasil. Hoje, 30 milhões de lares têm a mulher como chefe. A mulher é líder do lar. Quando eu anunciei lá numa favela de São Paulo um plano para legalizar 5 milhões de propriedades na favela, nos loteamentos e na área rural, as pessoas querem morar com dignidade e segurança. Milhares de pessoas do Brasil moram sem segurança e sem dignidade, porque moram em casa sem a papelada, sem o documento, sem o registro de imóvel. Isso é uma barbaridade. Onde você vai, você encontra isso. Ainda ontem, no Pontal do Paranapanema, a mulher lá construiu a casa dela, construiu até uma igreja. E eu perguntei, você tem o documento de propriedade? Ela disse, não. Então eu disse, a senhora terá esse documento de propriedade se eu for presidente. Nós vamos distribuir 5 milhões. Eu fiz isso no Paraná também, na Ilha do Mel e na Vila Torres, ali, que chamava Vila Pinto, em Curitiba, e agora é Vila Torres. Nós fizemos isso. Essa área da Vila Torres era do INSS. Eu chamei o ministro da Previdência, ele doou para o Estado e o Estado distribuiu os títulos de propriedade para todos os moradores da Vila Torres. Isso no Brasil é preciso diminuir a burocracia também. Exato. Isso é mamão com açúcar, porque a lei permite. Eu não vou inventar a roda distribuindo esses títulos de propriedade. A lei permite e nós vamos fazer isso. A nossa proposta é de entregar 5 milhões, mas nós podemos entregar mais. O meu vice-presidente, que é o Paulo Rabelo de Castro, ele foi do IBGE, ele tem todo o levantamento. Nós temos o levantamento. Então, na presidência da República, provavelmente aqui em Campo Grande, tem gente morando e não tem o documento. Aí não tem acesso à água tratada, não pode exigir saneamento básico, coleta de lixo. Então, com esse programa, nós vamos investir no indivíduo como cidadão. Nós vamos diminuir a criminalidade, a informalidade, nós vamos impedir o avanço das favelas. Esta é uma proposta, sem dúvida nenhuma, que diz respeito ao cidadão pobre do Brasil, que tem que readquirir a dignidade para exercitar a cidadania na sua plenitude. Eu quero aplaudir aqui a presença do juiz Odilon. Ele, em instantes, vai falar com a gente no CBNA. Tá certo. Nosso candidato é ao governo, há uma coligação aqui do Podemos com o PDT do Odilon. Está aqui o nosso Beto Figueiró, que é o nosso candidato ao Senado. É muito importante para o Mato Grosso do Sul, é muito importante para o Brasil a eleição do Beto Figueiró, porque nós queremos refundar a República e precisamos de um Congresso parceiro. Nós precisamos de um Congresso que ouça o povo, que atenda às aspirações da nossa população. E o Beto Figueiró, mais do que ninguém, principalmente num estado produtivo de agricultura forte como o Mato Grosso do Sul, ele que é do ramo, vai ser muito importante ao nosso lado, lá em Brasília, no Senado Federal. São 8h52, nós vamos para um rápido. Na sequência, voltaremos para a parte final da entrevista com o candidato à presidência da República, Álvaro Dias. Já está aqui nos estúdios da CBN
Odilon de Oliveira, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PDT, que em instantes também vai conversar com Éder Campos no nosso CBN Agro, 8h52. Então você acompanha aí o intervalo da entrevista do senador Álvaro Dias, à rádio CBN. Uma visita de surpresa, aí mesmo o repórter vai dizer, eu queria aí e tal. A gente aproveita o intervalo para conversar com o Beto Figueiró, candidato ao Senado pelo Podemos. Como é que você vê a candidatura do senador Álvaro Dias? Assim, ontem eu vi você dando declarações na rádio de que ele é um exemplo. Olha, gostaria que o senhor falasse um pouco. Veja bem, eu não sou da política. Eu entrei na política agora por conta desse momento trágico que o Brasil vive na política. E busquei inspirações. Apesar de não ser da política, eu sou um observador atento do cenário nacional. E eu fui analisando a política, uma figura que me inspirou muito foi o senador Álvaro Dias, porque, inegavelmente, ele reúne todos os predicados necessários para assumir a gestão do Brasil. Um país complexo, grandioso, que não pode ser relegado a um voto de bravata, a um voto de fígado, um voto sem critério de inteligência. E eu penso que nesse cenário, a única pessoa que reúne todas essas condições e principalmente é experimentado e aprovado pela população do seu estado, que é o do Paraná, saiu de lá com uma aprovação de mais de 90%. Eu acho que a única figura nacional que tem essa reunião de qualidades, inegavelmente, é Álvaro Dias. E por isso que eu fico assim, quase que no desespero, para que nossos irmãos brasileiros, nossos irmãos sul-mato-grossenses, abram de fato o olho, percebam que a gente está perdendo uma oportunidade muito valiosa para colocarmos a direção nacional na mão dessa figura pública ilibada, que apesar de ser da política já há muito tempo, tem uma ficha íntegra, limpa, não há nada que envergonhe a população do Paraná. Ao contrário, são os paranaenses que avalizam a postura dele como o senador da República, como ex-governador e seguramente como nosso futuro presidente da República. Então a pessoa tem que abrir o olho e votar com consciência, né? Veja só, o Brasil é um país maravilhoso, grandioso, com muitas possibilidades. Nós temos a opção. Ou nós colocamos ele no rumo de uma Venezuela, ou no rumo das grandes nações, aliás, porque temos aí muitas condições de alçar o Brasil, fazer parte das grandes nações do mundo. Nós temos tudo para isso. Precisamos de direção. E essa direção, na minha avaliação, só tem um nome, é Álvaro Dias. Daqui a pouco tem caminhada lá na 14 de julho, todo mundo, né? Pois é, vamos lá, a população daqui clama a presença de Álvaro Dias e hoje o sul-mato-grossense, Campo-Grandense, vai ter a oportunidade de abraçar o nosso futuro presidente da República. Então você acompanha aí o intervalo da entrevista do senador Álvaro Dias na rádio CBN de Campo Grande. Você ouviu agora o candidato do Podemos ao Senado, Beto Figueiró, ele que destacou que Álvaro Dias vem servindo de exemplo para ele, uma referência, aprovado pelos moradores do Paraná, onde governou o Estado. Aqui na Rádio CBN, ele já falou da promessa de entregar 5 milhões de títulos de propriedade. O camarada que agrediu o Bolsonaro. 5 milhões de títulos de propriedade, creches, falou da reforma tributária. A Polícia Federal vai chegar nisso, né? A reforma tributária que ele pretende implementar para aumentar o crédito, gerar mais emprego. Enfim, a meta é gerar 10 milhões de empregos no governo Álvaro Dias. Uma meta que, segundo ele, só poderá ser cumprida com combate à corrupção, reforma tributária, reformas necessárias. Então você acompanha aí o intervalo, você que nos acompanha ao vivo, na página do senador Álvaro Dias. Estamos no intervalo da entrevista à rádio CBN Campo Grande. Daqui a pouco, caminhada na Avenida 14 de julho. Vamos voltar à entrevista. CBN, eleições 2018.
8h57, a Rádio CBN Campo Grande tem acompanhado muito de perto o processo eleitoral deste ano, em que nós vamos eleger deputados estaduais, deputados federais, 2 senadores da República, o governador e o presidente. E nós estamos conversando com o candidato à presidência da República, Álvaro Dias, pelo Podemos, que muito gentilmente veio aos estúdios da CBN pela segunda vez, a gente agradece. Eu gostaria, candidato, que o senhor nesse momento se dirigisse aí aos ouvintes da Rádio CBN, aos eleitores sul-mato-grossenses, para o seu recado final. Tá bom. Bom, primeiro quero convidar os nossos ouvintes, aqueles que acompanharam a nossa entrevista aqui, para que compareçam conosco daqui a pouquinho. Nós já vamos para lá, agora, na Avenida 14 de Julho, né? Onde nós vamos fazer uma caminhada. Será um prazer conhecer aqueles que nos ouviram até este momento e possam ir até a rua para a gente dar uma caminhada junto, apertar a mão e conhecer pessoalmente. Estão todos convidados, será um enorme prazer. Agradecer aqui à CBN, a oportunidade que vocês me deram, com perguntas inteligentes e sobretudo, o espaço para que eu possa dizer aqui aquilo que eu não posso dizer nos grandes palanques eletrônicos do país, não é? Porque essa é uma eleição desigual, ela é a imagem do Brasil. Qual é o problema do Brasil? Desigualdades sociais, alguns com muito, outros com poucos. Por que existem as desigualdades sociais? Porque há desigualdade de oportunidades. E por que há desigualdade de oportunidades? Porque não somos iguais perante a lei. É por isso que eu falo em refundar a República. Quando eu falo em refundar a República, eu não uso essa expressão para agradar o jurista, o professor de direito. Eu uso essa expressão pensando no trabalhador desempregado, especialmente. Naquele que está entre os 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. É nessa gente que eu penso. Porque se nós não refundarmos a República, se nós não recomeçarmos, se nós não reconstruirmos o Brasil, a casa caiu, os escombros estão à mostra, as nossas esperanças sepultadas. Se nós não reconstruirmos, essa gente, mais de 52 milhões de brasileiros, não terão acesso aos frutos do trabalho que todos realizam no país com força do braço, com poder da inteligência. E ao contrário, nós vamos aumentar esse contingente de despossuídos no país. Ao invés de 52 milhões, teremos 60, teremos 70, porque o Brasil afundou, jogaram o Brasil na lama, na sujeira, com muito roubo. E é o grande programa de governo meu, para concluir então, qual é o meu programa de governo? Perguntam, né? O meu programa de governo é o seguinte: acabou o tempo do rouba mais faz. Roubaram de mais, fizeram de menos. O meu programa de governo é fazer mais, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. E esses governantes que afundaram o Brasil precisam pedir perdão ao povo brasileiro. Muito obrigado a Campo Grande, muito obrigado ao Mato Grosso do Sul. Eu acredito na inteligência das pessoas que moram nesse estado. E gostaria muito de apertar a mão de milhares de campograndenses agora lá na rua 24... 14, em Beto Figueiredo, me corrija aí. É que eu fui lá em São Paulo, lá lá é outro número. Eu estou andando o Brasil. Aliás, nós estamos conhecendo todos os Brasis, né? Os Brasis, são muitos os Brasis dentro do grande Brasil. Muito obrigado, um grande abraço a todos aí.